amniótico não pode cair na corrente sanguínea materna. E também pode ver que eles limpam, tiram todo o verme, limpa todo, se tem mecônio, para não ter contato com a corrente materna, porque pode, né? Você pode cair na corrente sanguínea da mãe, né? E pode desenvolver uma ela. Tá? Vocês perceberam que a cesárea não tem isso? Né? Tá? Então, né? Pode ver que só nasce depois que aspirou. Né? Então, a gente tem o quê? Ó? Aí a gente tem a estimativa, né? 1 a cada 8 mil partos, né? Uma média aí, 1 a cada 30 mil gestações. Então, a gente tem 70% pode acontecer no trabalho de parto, 19 na cesárea e 11 no parto vaginal. Não é só na cesárea que acontece, no parto normal também, né? Então, a gente tem quem sobrevive, tem uma mortalidade alta, e quem sobrevive, né, pode ter lesões neurológicas, né? O feto, a taxa de sobrevivência aí pode, né, também, até pode sobreviver, mas também metade dos que sobrevivem tem sequelas neurológicas. Então, o que acontece com essa patologia, né? Detalhe, não pode ser previsto, não pode ser evitado. Não temos indícios definidos, não tem nada que chame atenção, tipo, né, você é de risco, você não é. Não tem, né? Então, o que a gente percebe? 80% tem uma parada cardiorrespiratória nos primeiros minutos. 50% não sobrevive na parada, e quem sobrevive desenvolve uma CIVD, uma coagulopatia. Se não transfundir, morre também, né? Então, o que a gente tem aqui? Tá? Então, tô animadora hoje, né? Hoje eu tô me sentindo a mensageira portadora da desgraça, né? Então, o que eu tenho aqui? Líquido amniótico. Então, o que eles descobriram? De novo, em necrópsias, eles descobriram, né, que mulheres que morreram e ninguém sabia o porquê. Por isso que tem que ir para o SPO. Tem que entender, para a gente melhorar a assistência. E eles descobriram, né, que quando eles acham líquido amniótico na corrente sanguínea materna, acontece, assim, muito transtorno celular, né? Então, o que acontece? O líquido amniótico, ele é para ficar dentro do útero, dentro das membranas do saco lá, né? Onde tem lá o ano e o cólon, tá? O líquido amniótico, no máximo, ele pode o quê? Ele sai pela vagina e vai para baixo, né? Não pode ir para outros lugares, tá? Então, ele tem uma substância chamada endotelina, né? Então, essa substância chamada endotelina, ela deixa o útero contraído. Barriga de grávida não tem uma consistência bonitinha e gostosa, todo mundo adora ficar pegando. Então, o líquido amniótico é responsável também por isso, tá? Por deixar o útero, né, contraído, né? Só que esse líquido amniótico, quando ele sai do útero e cai na corrente sanguínea, essa endotelina, né, ela faz o quê? Ela causa, né, hipoperfusão tecidual. Então, ela diminui a perfusão ali de oxigênio dos tecidos, diminui o débito cardíaco e acaba tendo uma hipóxia. Então, a endotelina, olha que coisa, ela tem uma atração pelas coronarianas, pelas artérias coronarianas e as artérias pulmonares. Então, ela cai na corrente sanguínea e quando ela chega na coronária, né, e na artéria pulmonar, o que ela faz? Ela faz uma broncoconstrição. Então, a paciente começa o quê? Geralmente, a paciente tem, né, ali ela pode ter ela entra em parada cardiorrespiratória, né? Ela pode convulsionar e ter uma parada cardiorrespiratória, tá? E aí o que acontece? Depois, se reverteu a parada, geralmente ela vai desenvolver uma CIVD. Lembra? Consome fatores de coagulação, a gente vai tendo, né, consumo aí dos fatores, né, alterando toda a cascata, forma trombos, né, e vai ter que transfundir, tá? Então, a gente tem, assim que passa o trombo, ó, que pode ser um vernix, pode ser mecônio, pode ser líquido amniótico, né? Passou a partícula aí do feto na corrente materna, ela tem dispneia, ela tem falta de ar. Quando ela começa a ficar com falta de ar, geralmente evolui para uma cianose, edema agudo de pulmão, né, edema pulmonar, e ela já começa a fazer CIVD e choque, tá? Então é muito rápido. Tem paciente que convulsiona, para, sangra e morre. É assim a cascata, tá? Então, e aí, quando ela convulsiona, o que a gente acha que é? Eclâmpsia.
Você viu que ainda confunde ainda? Né? Tá? Então, o que é o diagnóstico? O diagnóstico a gente só sabe, né, pela evolução do quadro e na necrópsia, quando acha componentes do líquido amniótico, tá? Ou partículas do feto, tá? Então, quem sobreviveu, né? Quem sobrevive, né? Igual vocês falaram, a mulher da Loki lá, o que é isso? Assim que ela começou a ficar dispneica, já foi feito o quê? Todo um suporte aí, né, respiratório, né? Se ela teve uma reanimação cardíaca, né? Drogas aí vasoativas para corrigir, né, essas alterações, tá? E foram mantidas na UTI, tá? Então, se percebeu isso rápido, né? Tudo bem, sobreviveu essa primeira alteração. E aí ela tá aqui, ela tem uma hemotransfusão maciça, porque ela evolui para uma CIVD, tá? Então, assim, o prognóstico, ele é bem, né, bem reservado. Se você não perceber, ela vai a óbito, tá? Então, o que eu ia comentar? O caso, né, um caso que eu tive de embolia. Ela estava em trabalho de parto, 26 anos, segunda gesta. Mas o acompanhante junto, e a gente pediu para o acompanhante comer, né? Eu estava acabando meu plantão. E quando ela foi embora, o paciente desceu para comer, a acompanhante, né? E aí ele voltou, ela falou, eu tô com tanta falta de ar, eu tô cansada, é minha abana, né? E aí ela convulsionou, né? E aí, quando ela convulsionou, ela parou. Tá? Assim, a gente não se conformou. O pessoal falou, Mônica, aquela paciente lá que vocês estavam partejando, né? Tava com os alunos. Ela daí foi a óbito. Então, o que fizeram? Foi a sequência, né? Então, ela estava com desconforto respiratório, né? Até puseram um catéter e tudo mais. Aí ela estava em trabalho de parto, né? Então, ela convulsionou, teve um desconforto respiratório, aí ela convulsionou e parou. Aí tentaram reanimar, não conseguiram reanimar. Aí fizeram uma cesárea perimortem, né? Pós-mortem. Então, a equipe, assim, ficou no chão, sentada, chorando. O bebê se salvou. E ela foi a óbito, né? E como souberam que foi ela, né? Embolia de líquido amniótico, na necrópsia. Foi para SVO, né? Foi necrópsia. Agora me diga, como o parto... Assim, a gente fica pensando, como? Como no parto normal, passou trabalho de parto, como passou uma partícula, né? Aí, fetal, em contato com a circulação materna. Talvez alguma ferida ali no colo uterino, na vagina? Alguma lesão teve, né? Tá? Não dá para saber. A gente não conseguiu saber, mas o fato é que pode ter no trabalho de parto, tanto normal, na cesárea, né? Então a gente tem assim, a que teve foi como? Foi cesárea? Tá, e daí na cesárea ela passou mal? E é na hora, gente, é na hora. Passou a partícula fetal, atingiu um vaso e caiu na corrente, na hora ela tem cianose, falta de ar, muitas convulsionam, param e acabou. Então, mas também não tem uma droga que quebra o efeito desse? Não. O que tem é a assistência rápida, tá? Se ela está no centro, se as pessoas são, né, atentas, percebeu desconforto respiratório, né? Monitorizou, viu que ela não está bem, entra com droga vasoativa, né? Evita ali a parada, faz todo esse controle, usa drogas ali vasoativas e vai controlando com os exames laboratoriais, os parâmetros, né? Controla os parâmetros, mas ela chegou então UTI, né? Faz transfusão. Tá, ela foi para UTI, então. E eles perceberam o que era? Não, nem da sala, nem o médico falou. Embolia. É fatal, gente. É ingrata, é rara, mas é traiçoeira. Tá? Então, ó, mandei para vocês, ó, esse score aqui é do parto adequado, né, de alerta, tá? Então, tem, assim, as alterações que a gente tem que estar olhando, né, os parâmetros, né? Frequência respiratória, cardíaca, temperatura, sistólica, diastólica, consciência, débito, né? Então, a gente tem aí o que a gente olha de parâmetros, né? Que a gente tem, sim, um alerta precoce, né, da obstetrícia das pacientes nossas, tá? Então, eles recomendam que é uma ferramenta de avaliação,
né, para evitar a mortalidade materna, tá? Então, né, que a gente tem que estar, quando você cuida, por exemplo, só de gestantes patológicas, né? Eu tenho. Você tem? A gente tem que estar usando isso, tá? A gravidez é um pequeno começo de um grande amor que será eterno. Quando a gente fala de que a gravidez não é doença, na maioria das vezes não é. Mas quando ela complica, eu não sei se vocês já ouviram falar isso. Em obstetrícia, quando há complicações, são complicações graves e feias. Eu posso atingir o quê? Eu posso atingir, né? Eu posso afetar os dois, posso, né, acabar perdendo os dois, ou deixando algum com sequela. Então, assim, é muito triste. A gente costuma falar que, uma vez um aluno falou para mim, né? Professora, o seu estágio era o único que eu achei que eu não ia ver morte. Ele falou, a única morte que eu vi foi no seu estágio, porque eles ficaram muito chocados, porque eles faziam a cardiotoco diariamente de uma paciente com pré-eclâmpsia, terceira gesta, 2 partos normais. E na sexta-feira, ela falou para mim, Mônica, professora, eu tô com tanto medo de fazer cesárea, e era gemelar, né? E eles vai ter que fazer cesárea, porque um tá sentado, outro tá transverso, né? E aí ela falou para mim, eu falei, para com isso. Ela falou, tenho medo de morrer. Eu falei, imagina, você tem culpa, seus bebês são danadinhos, vai ter que ser cesárea, né? Aí o que aconteceu? Ela acabou entrando num quadro de HELP, tá? Né? A cardiotoco ali, padrão, né? Categoria 2, não tranquilizador, foi para cesárea de emergência e acabou indo a óbito por HELP. Parece que ela sabia, né? Então eu lembro assim que foi assim, um choque pra gente, porque realmente, né, ela falou pra gente, tem um medo de morrer, né? E aí descompensou a enfermaria, que diferente de um serviço privado, que elas ficam sozinhas num apartamento, ela ficava com 3 gestantes de alto risco. Uma era oligômia, a outra era trabalho de parto prematuro e uma diabética. E as 3 caíram num choro, num desespero. Imagina, era colega de quarto delas. Né? Então, eu lembro que esse meu aluno falou, professora, eu não achava que eu ia ver morte aqui. Olha, a gente também espera que não, mas às vezes acontece. Isso que vai ser, não que a gente queira ver Sim. isso, mas na atuação de trabalho Sim. é isso que a gente vai brincar. Vocês vão pegar alto risco, lá em referência. Código cesárea, 20 minutos nasce. Tá? Então é isso mesmo. E a equipe tem que ser coesa, todo mundo tem que fazer, todo mundo tem que ir para a mesma direção, tem que saber o seu papel. É isso que faz um serviço funcionar e ter qualidade. Crianças, tudo bem? Sim, senhora. Depois disso, acho que nem pergunta tem mais, né? Difíceis de pesada, né? Eu vou ter que revisar. Você consegue, crianças de casa, ninguém abriu a câmera, eu estou de mal. Eu vou me vingar de quem estava online, vou fazer uma prova caprichada. Vocês não acham? Oral. Quem tá me vendo? Oral. Ai, tá vendo como abriu? Paloma sua não vai ter, tá? Viu, Paloma? Não, Pro, não faz isso. Eu tô aqui, ó. Tô vendo. Feia, horrível, mas abri a câmera. Aqui, ó, Pro. Impossível você ficar feia, né? Aqui, ele só fazendo chantagem pra eu ver a carinha de você. Ai, que lindo, Anne! Olha, dormindo, ele não assistiu a aula, tá? Nelly, muito bem, já vi também, ó, tá vendo? Né? Tá só assim pra ver uma aula. Pro, Pura! Diga. olha aqui. Ai, que lindo, seu cachorrinho! Como chama? Como chama, Paloma? É Chloe, chama Chloe. Chloe Kardashian. Professora, essa cachorra, o peso da pata dela quase que quebra meu pé. Então, eu posso contar uma coisa? Eu tenho uma Golden de 40 quilos. Chama Sol. Tá? Agora eu vou lá ver ela, tá? E tem o Taz, que é uma